Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Daqui de Maceió, Alagoas, naturalmente, lembrando que hoje é 9 de maio, terça-feira, 9 de maio de 2023. Saúde a todos com a paz do Senhor, pedindo antes de tudo desculpa por essa minha ausência. Acontece que estava em trabalho de cirurgia de ambos os olhos e por isso me ausentei um pouco, mas estou de volta. Ainda não morri, graças a Deus. Estou aqui pedindo a vocês que, se ainda não foram inscritos, façam inscrição e compartilhe o vídeo também, se gostarem, e ative o sininho para receber as notificações, as próximas notificações dos meus vídeos. Eu quero ler um trecho da Bíblia Sagrada aqui. Aliás, dizendo que o que está escrito na Bíblia Sagrada sobre Moisés e a aparição de uma sarça inflamada que não se consumia. É o seguinte: a Bíblia conta uma história de Moisés. Moisés era um pastor de ovelhas que certo dia estava pastoreando suas ovelhas em determinadas montanhas da região. De repente ele viu um arbusto inflamado, quer dizer, pegando fogo. Ele ficou curioso em ver que aquele arbusto pegava fogo, mas não se consumia. As labaredas não consumiam suas folhagens. E aquilo deixou ele muito intrigado. Moisés ficou intrigado com aquela aparição. Então, ele aproximou-se cautelosamente da sarça, que ardia sem se consumir. As folhagens continuavam perfeitamente verdinhas. Aí, curiosamente, ele se aproximou da sarça, pé ante pé, bastante intrigado com aquele fenômeno. Então ouviu uma voz, de repente, chamar pelo seu nome 2 vezes. Moisés, Moisés. Ele ficou atordoado, sem saber de onde vinha aquela voz. Ali não tinha nenhum amigo dele, nenhum irmão, ninguém naquela montanha que pudesse chamá-lo daquela maneira. Uma voz potente, firme. Então ele ficou ainda mais intrigado com aquilo. Olhou para um lado, olhou para o outro, mas não encontrou, não viu ninguém. E aquela voz continuou: Moisés, tira as tuas sandálias dos pés, porque a terra em que estás é terra santa. Então foi quando ele pareceu entender que se tratava da voz do divino, do Deus Todo-Poderoso. Certamente Moisés saiu da sua estupefação e abaixou-se e começou a tirar suas sandálias dos pés. De olho fixo na sarça que ardia sem ser consumida. Agora, moral da história. Deus, quando falou com Moisés, naquele dia, ele não ofereceu a Moisés nem um calçado, nem sandálias, nem alpargata, nada. Ele apenas pediu que Moisés tirasse as sandálias dos pés, porque a terra onde ele estava pisando era terra santa. Vejam bem, Deus não deu nem um calçado para ele. Principalmente, prestem atenção, um sapato
de fogo. Deus não lhe deu um sapato de fogo. E por falar em sapato de fogo, o que anda acontecendo no meio dos evangélicos, que se dizem alguns pentecostais, é um absurdo. Surgiu aí um hino, se é que eu posso chamar isso de hino, intitulado Sapato de Fogo. Vejam só, quando eles estão cantando esse hino, essa melodia, por sinal muito bonita também, toda a igreja fica inflamada. Mas não com o Espírito de Deus, eu suponho. As mulheres rodopiam, os homens pulam de uma maneira absurda. As mulheres rodopiam num pé só, cantando, para calçar o sapato de fogo. Entende? E aquilo tornou-se um hino nacional para eles. Coisa ridícula. Dá a impressão de que você não está vendo uma turma de crentes, mas sim pessoas que frequentam candomblé, porque é exatamente isso que deixa transparecer o comportamento daqueles fiéis, daquelas fiéis, quando houve esse sapato de fogo. Entende? É mulher desmaiando, caindo, estrebuchando no chão, como se estivesse sofrendo um ataque de epilepsia, Isso é velha, é moça, é moço, é jovem, até crianças se contagiam com essa música. E o embalo continua. As mulheres rodopiam, pisoteiam umas às outras, no embalo dessa música, que chama de hino de louvor a Deus. Já existe outra igreja por aí que tem outro tipo de hino, intitulado Labareda de Fogo. É o seguinte, essa labareda de fogo também é um hino que começa a dizer que tem labareda nessa igreja, tem labareda nessa igreja, tem labareda santa nessa igreja, e as pessoas começam a rodopiar, as mulheres, principalmente as mulheres, né? Ao ponto de serem amparadas por outras. E ficam estribuchando no chão, os homens pulam de uma maneira ridícula, bizarra, e todo mundo, ou quase todos ali, são contagiados por esse hino, imaginando que estão fazendo uma homenagem ao Todo-Poderoso. Olha, quando Deus falou com Moisés, ele pediu que ele tirasse as sandálias. Não deu, como já disse, um sapato, e principalmente de fogo. Onde esse povo arranjou esse sapato? Na sua imaginação? Não, na minha opinião, isso que confunde os irmãos, o culto com uma concentração de candomblé, não é aprovada por Deus. Mesmo que eles imaginem isso, mas eu, na minha pequena opinião, eu não concordo. Porque, vejam bem, em certa reunião, quando os discípulos e grande maioria de pessoas estavam reunidas ali, no cenáculo, apareceram línguas de fogo vindas do céu, vindas por cima, línguas de fogo por cima. Não era de baixo para cima, dos pés para a cabeça, não. Era na cabeça. E ali as pessoas começaram a falar em línguas estranhas, entendeu? Mas de modo ordenada. Não da maneira como esse povo se inflama nas igrejas, desordenadamente e indecentemente. Talvez não seja indecente, mas é desorganizada. E as coisas de Deus têm que ter ordem e decência. Por isso que eu digo que esse povo anda influenciado com essa música e fazendo coisas absurdas. Deus não está ali presente
para concordar com aquilo. Tenho certeza que não. A aparição do Espírito Santo é uma coisa suave, é uma coisa divina, como ele apareceu no Monte Sinai. A Bíblia diz que os presentes que estavam ali, observando, viram, ouviram e sentiram um vento suave vindo ao encontro deles. Depois que ouviram trovões, relâmpagos, mas vindo do alto, não debaixo dos pés. E nem as pessoas ficaram pulando, gritando, berrando, como se fossem bonecos de marionetes. Não. Por quê? Porque as coisas de Deus são perfeitas e bem organizadas. Então a Bíblia continua dizendo que depois ouviu-se a voz do Senhor Deus, como se fosse um ribombar de trovão, porque essa é a voz potente do Criador. E todos compreenderam que ali estava na presença de Deus. Mas hoje em dia é pena, eu tenho desgosto, tenho pena dessas pessoas que ficam rodopiando no salão, como eu disse, completamente enlouquecidas, dizendo que estão tomadas pelo poder de Deus. E ainda por cima se acusam se revelam como pentecostais. Os pentecostais dão louvor a Deus com honra, com respeito e com ordem. Não daquela maneira esquisita, ridícula, bizarra. Portanto, eu digo para vocês, se dentro da nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, acontecer isso, eu continuo tendo a mesma opinião. Não é a presença de Deus, de maneira nenhuma. Eu creio que seja artimanha do demônio querendo enganar aqueles fiéis. Como a Bíblia diz, e eu repito, que o demônio é tão astucioso que ele insiste em se transformar em anjo de luz para, se possível, enganar os próprios escolhidos. E vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que são escolhidos por Deus, jamais cairão nessa armadilha satânica de estar pulando, rodopiando, se estribuchando no salão, como se estivesse recebendo uma entidade diabólica. Não, o Espírito de Deus é manso, suave e bem ordenado. Portanto, esse foi o meu recado, e eu espero que vocês entendam que, na verdade, a Bíblia Deus nunca deu sapato de fogo para ninguém usar, para sair pulando como bodes, sair gritando, errando. É doloroso. Eu sei que vocês já devem ter presenciado isso e concordam comigo. Se não concordarem, eu não posso fazer nada. Esse é o meu pensamento que eu trago e creio que deve ser aprovado pelo Criador. Não é verdade? Portanto, eu peço a vocês que façam inscrição, se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo, em nome de Jesus, ok? Vou ficando por aqui, pedindo a Deus que nos abençoe a todos igualmente e que possamos estar bem longe desse ritmo alucinante que se diz uma homenagem ao Criador. Não é. Quer homenagear ao Criador? Faça suas orações em silêncio ou em voz alta, mas na hora e no momento apropriado. Tem mais essa, ok? Pois que Deus te abençoe, meus irmãos, hoje, amanhã e sempre.